Desde os primórdios da humanidade, o céu sempre nos fascina. Estrelas e planetas vagando pelo firmamento e a luz intensa do Sol nos guiam através dos tempos. Mas o que realmente sabemos sobre nosso próprio sistema planetário? O Sistema Solar é um verdadeiro espetáculo cósmico, onde gigantes gasosos convivem com pequenos mundos rochosos, luas geladas escondem oceanos e asteroides percorrem trilhas invisíveis no espaço. Aqui, um grande espetáculo se desenrola há bilhões de anos. O Sol, fonte de toda a vida na Terra, rainha soberba no centro desse sistema, mantém tudo ao seu redor em sua dança celestial. De Mercúrio, o mundo escaldante, até Netuno, o gigante gelado, cada planeta tem sua própria história para contar. Viajaremos até Marte, onde missões robóticas buscam sinais de vida passada. Mergulharemos na turbulência de Júpiter, um colosso gasoso com tempestades que duram séculos, e exploraremos Saturno, com seus anéis magníficos que encantam astrônomos há gerações. Mas o Sistema Solar não é apenas um conjunto de mundos distantes. Ele é o nosso lar no universo. A Terra, esse pequeno ponto azul, abriga a uma imensidão de coisas lindas, desafiando as probabilidades cósmicas. Mas, o que há além do nosso sistema? Bem-vindos ao Sol. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Essa estrela é responsável por mais de 99% da massa do Sistema Solar. O Sol possui uma massa 332.900 vezes maior do que a da Terra e um volume 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros ou uma unidade astronômica. Mas esta distância pode variar ao longo do ano. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra. A superfície visível da nossa estrela, conhecida como fotosfera, tem uma temperatura de cerca de 5.500 graus Celsius. Acima da fotosfera, encontramos a cromosfera e a coroa, camadas atmosféricas que se estendem por milhões de quilômetros no espaço. O Sol orbita em torno do centro da Via Láctea, atravessando no momento a nuvem interestelar local de gás de alta temperatura, no interior do braço de Órion da Via Láctea, entre os braços maiores Perseus e Sagitário. Das 50 estrelas mais próximas do Sistema Solar, num raio de até 17 anos-luz da Terra, o Sol é a quarta maior em massa. O Sol é essencial para a vida na Terra. A luz solar permite que as plantas realizem a fotossíntese, processo que produz o oxigênio que respiramos e o alimento que consumimos. O calor do Sol mantém a temperatura do nosso planeta em níveis que permitem a existência de água líquida e a sobrevivência de diversas formas de vida. Observe esse cara aqui. Quem é ele? Sim, Mercúrio. Mercúrio é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a cada 87.969 dias terrestres. A sua órbita tem a maior excentricidade e o seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita dentre todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio completa 3 rotações em torno de seu eixo a cada 2 órbitas. O periélio da órbita de Mercúrio apresenta uma precessão de 5.600 segundos de arco por século, um fenômeno completamente explicado apenas a partir do século XX
pela teoria da relatividade geral formulada por Albert Einstein. A sua aparência é brilhante quando observado da Terra, embora não seja facilmente observado, pois sua separação angular do Sol é de apenas 28,3 graus. Uma vez que Mercúrio normalmente se perde no intenso brilho solar, exceto em eclipses solares, só pode ser observado a olho nu durante o crepúsculo matutino ou vespertino. Em relação a outros planetas, pouco se sabe a respeito de Mercúrio, pois telescópios em solo terrestre revelam apenas um crescente iluminado com detalhes limitados. As duas primeiras espaçonaves a explorar o planeta foram a Mariner 10, que mapeou aproximadamente 45% da superfície do planeta entre 1974 e 1975, e a Messenger, que mapeou outros 30% da superfície durante um sobrevoo em 14 de janeiro de 2008. Mercúrio tem uma aparência similar à da Lua, com crateras de impacto e planícies lisas, não possuindo satélites naturais nem uma atmosfera substancial. Contemple a imagem real mais próxima. Agora, saindo de Mercúrio, vamos até ele, Vênus. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando-o a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza, Vênus, a Afrodite. Depois da Lua, este é o objeto mais brilhante do céu noturno, atingindo uma magnitude aparente de menos 4,6, o suficiente para produzir sombras. A distância média da Terra a Vênus é de 0,28 unidades astronômicas, sendo esta a menor distância entre qualquer par de planetas. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol. Vênus atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como a estrela da manhã, estrela d'alva ou estrela da tarde, Vésper. Vênus é considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, chamado com frequência de planeta irmão da Terra, já que ambos são similares quanto ao tamanho, massa e composição. Vênus é coberto por uma camada opaca de nuvens de ácido sulfúrico altamente reflexivas, impedindo que a sua superfície seja vista do espaço na luz visível. Ele possui a mais densa atmosfera entre todos os planetas terrestres do Sistema Solar, constituída principalmente de dióxido de carbono. Acredita-se que no passado Vênus possuía oceanos como os da Terra, que se evaporaram quando a temperatura se elevou, restando uma paisagem desértica, seca e poeirenta, com muitas pedras em forma de placas. A água provavelmente se dissociou, e devido à inexistência de um campo magnético, o hidrogênio foi arrastado para o espaço interplanetário pelo vento solar. Imagina se ele fosse habitável, como seria incrível. Seria praticamente como a Terra. E falando na Terra, este é o nosso planeta, a Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. É também o maior dos 4 planetas telúricos. É por vezes designada como mundo ou planeta azul, lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos. A Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,5 bilhões de anos e a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período.
acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. A superfície exterior do nosso planeta está dividida em vários segmentos rígidos, chamados placas tectônicas, que migram sobre a superfície terrestre ao longo de milhões de anos. Cerca de 71% da superfície da Terra está coberta por oceanos de água salgada, com o restante consistindo de continentes e ilhas, os quais contêm muitos lagos e outros corpos de água que contribuem para a hidrosfera. Não se conhece a existência de água no estado líquido em equilíbrio, necessária à manutenção da vida como a conhecemos na superfície de qualquer outro planeta. Os polos geográficos da Terra encontram-se maioritariamente cobertos por mantos de gelo ou por banquisas. O interior da Terra permanece ativo, com um manto espesso e relativamente sólido, um núcleo externo líquido que gera um campo magnético e um núcleo interno sólido, composto sobretudo por ferro. A Terra interage com outros objetos no espaço, em particular com o Sol e a Lua. No presente, a Terra orbita o Sol uma vez por cada 366,26 rotações sobre o seu próprio eixo, o que equivale a 365,26 dias solares ou um ano sideral. O eixo de rotação da Terra possui uma inclinação de 23,4 graus em relação à perpendicular ao seu plano orbital, produzindo variações sazonais na superfície do planeta com período igual a um ano tropical. A Lua é o único satélite natural conhecido da Terra, tendo começado a orbitá-la há 4,5 bilhões de anos. É responsável pelas marés, estabiliza a inclinação axial da Terra e abranda gradualmente a rotação do planeta. Vivemos aqui porque o planeta Terra está localizado na zona habitável do Sol. A zona habitável é uma região do espaço onde é possível que haja água líquida na superfície de um planeta. Isso é definido por uma faixa de distâncias entre o Sol e um planeta. A Terra está dentro dessa faixa. Se o planeta estivesse mais próximo do Sol, a radiação excessiva causaria um efeito estufa irreversível, evaporando todos os oceanos e tornando o planeta inabitável. A Terra é habitável porque tem condições favoráveis à existência de vida, como recursos naturais e uma atmosfera gasosa. Sim, o nosso lar é perfeito, porém muitos gostariam de colonizar também Marte. Bem-vindo a Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar, atrás apenas de Mercúrio. Batizado em homenagem à divindade romana da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes à OS da Terra, assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta conhecida no Sistema Solar, a mais alta em um planeta, e do Valles Marineris, um desfiladeiro gigantesco. A suave bacia polar norte, no hemisfério norte marciano, cobre cerca de 40% do planeta e pode ser uma enorme marca de impacto. Marte tem duas luas conhecidas, Phobos e Deimos, que são pequenas e de forma irregular. Estas luas podem ser asteroides capturados, semelhante ao 5260 e um Eureka, um asteroide troiano marciano. Marte está sendo explorado por 8 espaçonaves atualmente. Entre as espaçonaves desativadas que estão na superfície marciana estão a sonda Spirit e várias outras sondas e rovers, como a Phoenix, que completou sua missão em 2008, e o Opportunity. Marte tem aproximadamente metade do diâmetro da Terra. Ele é menos denso do que a Terra, tendo cerca de 15% do seu volume e 11% de sua massa,
resultando em uma aceleração da gravidade na superfície que é cerca de 38% da que se observa na Terra. NASA já realizou simulações de vida em Marte, chamadas CHAPEA, Simulação de Exploração de Saúde e Desempenho de Tripulação, e busca candidatos para participar de futuras simulações de vida em Marte. Já o bilionário Elon Musk quer povoar Marte e tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. A SpaceX de Musk deverá levar contratos bilionários com a NASA para chegar a Marte. Já este é um gigante gasoso. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes 4 planetas são por vezes chamados planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os 4 gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo 1/4 de sua massa composta de hélio, embora o hélio corresponda a apenas 1/10 do número total de moléculas. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possua uma superfície sólida bem definida. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Uma dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma das características visíveis de Júpiter mais conhecidas e proeminentes, cuja existência data pelo menos do século XVI, quando foi pela primeira vez avistada com telescópio, com ventos de até 600 km por hora e um diâmetro transversal 2 vezes maior do que a Terra. Júpiter é observável da Terra a olho nu, sendo no geral o 4º objeto mais brilhante no céu, depois do Sol, da Lua e de Vênus, embora por vezes Marte também fique mais brilhante do que Júpiter. O planeta era conhecido por astrônomos de tempos antigos e era associado com as crenças mitológicas e religiosas de várias culturas. Os romanos nomearam o planeta de Júpiter, um deus de sua mitologia. Júpiter possui um tênue sistema de anéis e uma poderosa magnetosfera. Possui pelo menos 95 satélites, dos quais se destacam os 4 descobertos por Galileu Galilei em 1610. Ganimedes, o maior do Sistema Solar, Calisto, Ió e Europa. Ainda existem dúvidas consideráveis sobre a estrutura interna do planeta. O núcleo é muitas vezes descrito como rochoso, mas sua composição em detalhes é desconhecida. Júpiter é considerado um protetor da Terra por atrair asteroides e cometas que poderiam colidir com o nosso planeta. A sua forte gravidade atrai objetos errantes que poderiam impactar com a Terra. A sua posição estratégica entre o cinturão de asteroides e os planetas internos ajuda a estabilizar as órbitas dos planetas terrestres. Mas Júpiter também pode ser uma ameaça. Embora Júpiter possa parecer um protetor, ele também pode arremessar cometas para a Terra. Os cometas da família Júpiter são conhecidos há muito tempo e sempre se pensou que Júpiter os atira para dentro e controla suas órbitas. Logo mais adiante está outro lindo gigante, Saturno. Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior do Sistema Solar atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Possui um pequeno núcleo rochoso, circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio,
apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada de seu centro. Entretanto, estas bandas possuem aspecto pouco proeminente, com coloração que varia do marrom ao amarelado devido à espessa névoa que envolve o planeta, além das camadas de nuvens. Sazonalmente, surgem grandes sistemas de tempestades. Uma das origens de seu campo magnético é a rápida rotação do planeta, menos de 11 horas, que faz ainda que Saturno seja o planeta mais achatado do sistema solar. Modelos sugerem que o planeta teria se formado mais perto do Sol, mas devido à interação gravitacional com outros corpos, migrou para longe. Uma das características mais notáveis de Saturno é seu complexo e proeminente sistema de anéis, formados por gelo de água. Além dos anéis, mais de 146 satélites naturais orbitam ao seu redor, dos quais destaca-se Titã, envolto em uma espessa atmosfera de metano. Visto da Terra, Saturno aparenta ser uma estrela brilhante no céu, facilmente visível. De acordo com os modelos de formação e evolução do Sistema Solar, Saturno se originou na mesma época que o Sol e os demais planetas, a partir do colapso gravitacional de uma nuvem interestelar há cerca de 4,5 bilhões de anos. Com a formação do Sol, um disco de acreção se formou ao seu redor, nos quais surgiram núcleos de condensação, pequenos grãos que agregavam material da nebulosa e ficavam cada vez maiores, até atingirem dezenas a centenas de quilômetros de diâmetro, formando os planetesimais. Com tamanho considerável, passam a interagir gravitacionalmente entre si, acabando por colidirem e se fundir. Nas partes mais frias da nebulosa, a fusão de planetesimais deu origem a corpos grandes o suficiente para atraírem gravitacionalmente grandes quantidades de gases ao seu redor, originando assim Saturno e os demais gigantes gasosos. Ao seu redor, ainda, outros corpos rochosos se formaram, os satélites naturais. Sem dúvidas, Saturno é um dos mais lindos do Sistema Solar. Mas o que dizer de Urano? Este é o belíssimo Urano. Urano é o 7º planeta a partir do Sol, o 3º maior e o 4º mais massivo dos 8 planetas do Sistema Solar. Embora seja visível a olho nu em boas condições de visualização, não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta devido a seu pequeno brilho e lenta órbita. William Herschel anunciou sua descoberta em 13 de março de 1781, expandindo as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. Urano tem uma composição similar à de Netuno, e ambos possuem uma composição química diferente da dos maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Como tal, os astrônomos algumas vezes os colocam em uma categoria separada, os gigantes gelados. A atmosfera de Urano, embora similar às de Júpiter e Saturno em sua composição primária de hidrogênio e hélio, contém mais gelos tais como água, amônia e metano, assim como traços de hidrocarbonetos. Urano tem a mais fria atmosfera planetária no Sistema Solar, com uma temperatura mínima de menos 224 graus Celsius. Tem uma complexa estrutura de nuvens em camadas, e acredita-se que a água forma as nuvens mais baixas e o metano as mais exteriores. Em contraste, seu interior é formado principalmente por gelo e rochas. Como os outros planetas gigantes, Urano tem um sistema de anéis, uma magnetosfera e vários satélites naturais. O sistema uraniano tem uma configuração única entre os planetas porque seu eixo de rotação é inclinado para o lado, quase no plano de translação do planeta. Portanto, seus polos norte e sul estão quase situados onde seria o Equador nos outros planetas. A velocidade de vento no planeta pode alcançar 250 metros por segundo, 900 quilômetros por hora. Antes de sua descoberta como planeta, Urano foi observado em muitas ocasiões,
geralmente confundido com uma estrela. O registro mais antigo de sua observação é de 1690, quando John Flamsteed o observou pelo menos 6 vezes e o catalogou como 34 Tauri. Urano é uma das maravilhas do nosso sistema solar. E viajando um pouco mais, encontramos outro gigante, Netuno. Netuno. Este belíssimo planeta é um planeta gasoso classificado como um gigante de gelo. Trata-se do 8º planeta a partir do Sol, sendo, portanto, o planeta mais distante do Sol. Em decorrência disso, o tempo que Netuno leva para dar uma volta completa em torno dessa estrela é muito grande, 165 anos. Já a sua rotação, que é o movimento que realiza em torno de seu próprio eixo, decorre em 16 horas, o que corresponde à duração de um dia completo em Netuno. O planeta Netuno é bastante frio, com temperaturas superficiais que variam entre médias de menos 200 graus Celsius, contrastando com seu núcleo, que chega a 5.000 graus Celsius. Sua atmosfera é essencialmente formada pelos gases hidrogênio, hélio e metano, sendo esse último o responsável pela coloração azulada, característica de Netuno. Ventos muito intensos são registrados nessa camada, com velocidades superiores a 2.000 km por hora, o que leva os pesquisadores a caracterizarem Netuno como o planeta com um dos climas mais severos do nosso sistema solar. A atmosfera e a superfície de Netuno se confundem, uma vez que ele não apresenta uma camada superficial sólida. Esse fato faz com que não seja possível pisar no planeta. Além disso, seu denso núcleo rochoso, que representa cerca de 40% de toda a massa do planeta, se encontra envolto em um fluido gelado e também com elevada densidade, sendo composto por amônia, metano e também água. Ao redor de Netuno orbitam 14 satélites naturais conhecidos, dos quais destaca-se Tritão, de longe o maior. Um tênue e incomum sistema de anéis também existe, exibindo uma estrutura irregular com concentrações de material que formam arcos. Sua influência gravitacional afeta as órbitas de corpos menores situados além, no cinturão de Kuiper, entrando em ressonância orbital. Visto da Terra, Netuno apresenta uma alta magnitude. Quanto mais brilhante o astro, menor sua magnitude, sendo impossível observá-lo a olho nu. Suspeitou-se de sua existência somente após a observação cuidadosa da órbita de Urano, que apresentava ligeiras irregularidades por conta da perturbação gravitacional de Netuno. Após análise matemática com conclusões obtidas independentemente por John Couch Adams e Urbain Le Verrier, obtiveram as posições aproximadas de onde o planeta deveria estar na esfera celeste. Após diversas buscas com o auxílio de telescópios, em 23 de setembro de 1846, encontraram o planeta, cujo nome escolhido posteriormente homenageia o deus romano dos mares. Este é Netuno, o lindo planeta azul. Agora, veja como nossa moradia no universo é grande e gloriosa. Este é o universo, o espaço sideral. Aprofundando nele, chegamos nessa linda galáxia, a Via Láctea. Entrando nos braços espirais dela, chegamos ao sistema solar e podemos ver o Sol. E seguindo a nossa viagem, avistamos o planeta mais lindo desse sistema. Sim, a Terra. Contemple. E obrigado pela sua companhia.